E eu penso que se existe alguma coisa que nós buscamos muitas vezes em áreas da nossa vida, são mudanças, são transformações. A questão é que a gente gosta de coisas rápidas, a gente gosta de coisas mágicas, a gente gosta de coisas num estralar de dedo, né? A gente gosta de coisas que acontecem no soprar do vento. Por isso que no nosso país, especialmente onde a gente é tão ansioso e não gosta de esperar, macumba faz tanto sucesso, reza brava, garrafada, porque as pessoas às vezes têm esse pensamento místico de que aquilo traz uma transformação instantânea. Mas muitas coisas que são muito rápidas, às vezes, elas vêm e vão, porque a gente não fica pronto, a gente não está pronto para recebê-las. Então, biblicamente, eu posso dizer para você que mudanças é um processo. Mudanças não é um evento, um acontecimento. Coisas que mudam rápido demais, às vezes ocorre, sim, é verdade. Mas, normalmente, toda mudança que vem para a nossa vida, ela acontece dentro de um processo. Nós mudamos emocionalmente no processo. A pessoa não acorda, não dorme de um jeito e acorda de outro. Não mudei. Eu mudei bem. Não, agora meu humor é outro, eu vou chamar outra pessoa. Não, não mudou. Você começou um processo, mas você ainda não chegou lá. Às vezes você faz uma coisa errada e você colhe os frutos daquilo. Aí você muda de comportamento por medo. Eu mudo por medo. Entende o que eu estou falando? Não. Medo de perder a pessoa, medo de que isso aconteça. Isso não foi mudança, isso foi uma mudança de comportamento, mas não foi uma mudança de vida, de transformação mesmo. Toda mudança é um processo. Porque você levou anos para se fazer daquele jeito. Aí você vai levar algum tempo para desfazer também. Porque o que nós somos é construído tijolinho por tijolinho. E aí, para desconstruir isso, você tem que saber fazer o caminho de volta, né? E eu sei que existem transformações divinas que vêm no milagre. Por exemplo, no meu encontro com Deus, em áreas da minha vida, teve transformações que foram instantâneas. Assim, mas eu tive que carregar consequências daquilo e viver mudanças, aquela mudança processo a processo. Deus veio, me libertou de certas coisas, mas houve um caminho a ser percorrido. Então, a gente inicia uma mudança, mas ela é sempre um processo. E a gente não gosta de processos, porque processos requer ânimo, inspiração, força, repetir de novo. E às vezes a gente não está muito animado. Tem dia que a gente está animado para mudar, mas tem dia que a gente não está animado para mudar. Aí naquele dia que a gente não está animado para mudar, a gente desiste da mudança. E aí volta a ser Gabriela, né? Nasci assim, ser sempre assim, Gabriela. E você e eu não precisamos ter nascido assim, ser sempre assim. A gente pode mudar em áreas da nossa vida. Agora, eu queria não pegar aqui o milagre da vida dessa mulher, mas a força que levou ela a lutar e a viver tanto por essa transformação. Eu penso que ela chegou no momento que eu e você já chegamos, que é o momento que a gente chega e a gente diz: chega! Eu não aguento mais, chega! E tem muita coisa na vida da gente que a gente chega nesse limite. Muitos de nós só mudamos de fato quando a gente chega nesse limite. Seria bom se eu e você, se nós mudássemos ou começássemos o processo de mudança da nossa vida antes do chega. Mas 99,9%, não sei quem é que fez essa pesquisa, foi eu que inventei agora, elas só mudam no chega. É no limite. É quando a porca está indo a vaca está indo para onde? Para o brejo, né? Então, é quando a alma não aguenta mais, a gente tem aquele grito, né? Tipo, chega! Eu não quero mais viver assim, eu não quero mais caminhar assim, eu não quero mais existir assim. Então, tem áreas da nossa vida que a gente chega na tampa. Você chega na tampa, e aí... É possível mudar? É. Não é fácil. A gente precisa falar a verdade, né? Não é fácil mudar, especialmente se for no âmbito comportamental. Ou seja, o jeito que eu sou é um processo assim em que eu preciso muito da ajuda de Deus. Tipo, se sou uma pessoa difícil de perdoar, por exemplo, eu me tornar alguém perdoador, não vai ser tão simples assim. Se você é bom demais, é ruim também. Você sabe que isso é ruim também, né? A pessoa boa demais é ruim. É tão ruim quanto mal demais. É. Aí você é bom demais, você fala, não, agora eu vou ser ruim. Aí você tenta ser ruim. Aí você é ruim um dia. Mas aí você vê que no dia você acorda bobo de novo. Você acorda bom. Você fala, ai, não aguento, fez o erro de novo. Ou se você é o contrário, né? Você é muito mal, só diz não. Aí você fala, não, agora eu vou ser bonzinho. Aí você
né? Carrega um pacote de bombom para dar para o pessoal. Tinha um amigo que de vez em quando queria ser bonzinho, ele fazia isso, carregava um pacote de bombom, sonho de valsa, para dar para as meninas os meninos, para as meninas do negócio de pedágio, né? Que ele xingava, R$12. Ia para Ribeirão Preto, ele falava, 5 pedágios, socorro! Aí ele quis ser bonzinho e comprou um saco de sonho de valsa, né, para ir dando para elas no caminho, mas foi só aquela vez só. Depois mudou de novo. Continuava reclamando. O que eu quero dizer é o seguinte, que não basta ter desejos de mudar, não basta ter vontade de mudar, não basta a gente alimentar no coração um desejo de mudanças, ter conhecimento da necessidade da mesma. É preciso entender que quando eu quero que algo mude, eu preciso da ajuda de Deus que me dá força, mas eu preciso da decisão pessoal minha de querer mudança aquilo, e é preciso que eu pague o preço. Embora exista a graça de Deus, é preciso pagar o preço para mudar em algumas áreas. A gente precisa mudar em tudo. A gente precisa tomar cuidado para que a nossa motivação de mudanças não seja relacionada a comparar-nos com os outros. A gente precisa mudar aquilo que está errado. A gente precisa mudar aquilo que faz mal para a gente precisa mudar aquilo que na gente faz mal para o outro, mas faz mal para o outro porque faz mal mesmo. Porque tem coisa que eu faço que faz mal para o outro porque o outro acha que tudo faz mal para ele, se eu não for como ele quer. Entende o que eu estou dizendo? Não, eu tenho que existir, eu tenho que mudar em mim ou buscar mudanças que são inspiradas em Deus, mas na grandeza ou me fazer uma pessoa melhor, né? Não mudar porque fulano é assim, ciclano é assim. Eu sempre digo de um pastor que eu gosto muito, e eu achava muito jóia o jeito dele ser, pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça de São Paulo. Eu olhava aquele homem e falava, eu queria ser tão como ele é tão durinho, assim, ele é durinho, ele é um senhor de barba branca, ele fala todo em português todo correto, as palavras dele são bem ajustadas, e ele ama de um jeito assim, fervoroso. Ele abraça as pessoas, ele dá um beijo. Eu tentei uma época ser como ele, mas durou pouco tempo. Porque daqui a pouco o sangue baiano pulou forte de novo. Ou seja, aí você fica frustrado, porque não é pecado você ser como você é. Se você, de repente, abraça muito, se você é um tipo de gente que não abraça nada, isso não é pecado. Então não mude porque os outros querem que você mude. Mude porque há em Deus uma verdade e você vê que há necessidade de mudar. Mude porque aquilo ou aquela forma de você ser e viver está te fazendo mal, independente de ser errado ou ser certo. A gente tem que mudar para que a nossa vida cresça. Mudanças são necessárias em muitas áreas da nossa vida. Mas é bom sabermos que elas não são um evento, não acontece agora, com data e dia marcado. Ela começa agora, mas é um processo. Vai, pode ser mais longo, pode ser mais curto, mas é um processo. E essa mulher, ela aguentou o tempo, né? Mateus 9, verso 19, fala justamente disso aí. Diz, e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Desde aquele instante, a mulher ficou sã. Faça uma oração a Deus, peça para Deus falar contigo, peça para que de alguma forma a palavra de Deus possa ter fluência, ache caminho, ache terreno no meio do seu coração. Peça isso a Deus. Que a tua palavra, Pai, produza aquilo para o que ela foi designada na nossa vida. Eu peço isso para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vejo muitas pessoas querendo mudar em áreas de relacionamentos, por exemplo, né? Elas querem ter um relacionamento melhor, conjugal, de trabalho, relacionamentos que são assim mais próximos, mais duradouros, mais, como é que eu vou dizer? Um amigo, alguém que trabalha junto, alguém que é casado, relacionamento que tem constância. Então eu vejo muito que às vezes as pessoas elas buscam mudanças nessa área, porque é onde os nossos erros ou os nossos defeitos, eles se denunciam, aparecem com mais facilidade, porque as pessoas nos conhecem mais de perto, né?
Eu digo que em casa a gente é como gente sem roupa. A gente é visto nu, né? Fora não, a gente veste roupa. É que nem dia de casamento. Ninguém reconhece ninguém, né? A cada penteado, a cada coisa, a cada cinta que está apertando aqui e acolá. Então, as pessoas ficam bem diferentes. Bem diferentes. Tem gente que eu já vi em casamento que eu não reconheci. Falei, é você? Mudou muito. E a vida é assim, né? A gente, às vezes, a gente tem uma fachada. Mas quem mora com a gente, quem vive com a gente, conhece a gente. A gente, de repente, vê que a gente envenena a água, né? E aí a gente fala, ou eu mudo, ou eu morro. E eu penso que aquilo que eu disse antes, aí é esse processo de eu chegar no meu limite e eu ter esse grito da alma. E aí eu aprendo com essa menina aqui, que é sem nome, para mim botar o seu nome e o meu nome. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos, saindo dela sangue todos os dias. O que a gente já ouviu é que ela não tinha convívio social por questões do seu mal físico. Ela tinha que viver fora da sociedade. A mulher sofria demais naquele tempo. Imagina a anemia que ela tinha, 12 anos perdendo sangue. A gente, uma bobaginha, dá uma tonteirinha, não é não? Uma labirintitezinha que a gente tem. De vez em quando eu tenho. Aí eu me faço doente dos doentes. Você imagina uma coisa dessas aqui que habita no corpo dessa mulher por 12 longos anos. Então, não vou aqui gastar tempo nessa questão de como é que ela vivia isso. Mas é 12 anos de procura, de busca. Você vai ver, se você gastar tempo lendo o texto, você vai ver que ela é intensa no seu processo de querer mudar de vida. Ela quer reaver seus filhos, se elas têm, ela quer reaver seu esposo, ela quer viver socialmente bem novamente, ela quer que aquele mal deixe o seu corpo. E ela faz tudo o que está ao seu alcance para aquilo. Mas ela por si só não consegue. No entanto, se ela não tivesse essa vontade indobrável, indestrutível, possivelmente ela não fosse curada. Ela só foi porque ela foi teimosa. Ela foi por vários caminhos, a vários lugares. Era uma vontade que não morria, era um desejo que não cessava, era uma esperança que não secava. É uma mulher teimosa. O coração dela diz que ela queria mesmo. E, de repente, 12 anos é transformado. A Bíblia diz que quando ela se encontra com Jesus e ela toca em Jesus, eu gosto da expressão do texto que diz que foi assim, ó. Nesse caso, foi instantâneo. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, foi naquele instante, mas antes daquele instante houve um processo. Houve um caminho, houve uma busca, houve uma alimentação de vontade. Quantas vezes ela deitou, dormiu e falou, meu Deus, um dia, será que eu vou ser gente? Um dia, será que vai parar de sair sangue de mim? Um dia, será que eu vou voltar a ter convívio social? Gente, 12 anos não é 12 dias, é muito tempo, não é verdade? É muito tempo. 12 meses já é muito tempo. 12 dias já é muito tempo. Se a gente tiver com pressa, 12 horas é muito tempo. Você imagina 12 anos de só sair, de só piorar, de nada melhorar. Essa mulher, no entanto, ainda alimenta no coração o desejo de algo ser transformado no coração dela, na vida dela. Então, a gente não pode deixar de forma alguma com que nada possa roubar de nós a esperança e a vontade de mudar. Com certeza, ela não tinha um humor favorável. Com certeza, ela não levantava explodindo fogos e nem dormia tranquilamente. Com certeza, ela tinha agonias profundas. Mas no meio da agonia, ela também tinha esperança, tinha vontade. Tinha uma fé de que alguma coisa pudesse acontecer e que ela pudesse mudar a vida dela. E quando é que mudanças acontecem? Mudanças não acontecem porque a gente chora muito. Tem gente que acha que chora. Eu não sei se você já chorou muito por alguma coisa errada e acha depois que mudou. Eu já achei. Eu chorei. Falei, acho que mudou. Mas não foi, não. Eu acordei do mesmo jeito. Depois. Eu frequentava a renovação carismática em Campinas, na igreja Nossa Senhora do Rosário, ali na Vila Nova. E eu me lembro que eu gostava de ir lá e eu chorava as músicas, a palavra do casal lá, do Regis, com a esposa dele, que eu esqueci agora o nome, pessoas que foram marcantes na minha vida, falavam. Eles falavam assim, olha, Deus vai mudar hoje o seu coração. Aí eu me lembro que eu saía, eu falava, vamos ver se meu coração mudou. Aí eu tinha chorado tanto, eu achava que no choro a malignidade tinha saído. Mas a hora que eu via, não saiu não, estava lá. Ainda continuava lá. E aí eu perguntava, como é que um coração muda, né? Como é que a gente muda por dentro? E aí a gente descobre que é dentro de um processo. E foi na constância disso
que no momento específico Deus veio até mim e transformou minha vida, porque Ele via aquela vontade que eu alimentava, aquele desejo que eu tinha de ser alguém diferente. Eu dormia com vontade de acordar transformado. Eu só não tinha forças para aquilo. Mas graças a Deus Ele pôde me ajudar, Ele me ajudou e Ele quebrou aquelas cadeias que me prendiam. Quando é que, de fato, as coisas podem começar no processo de mudança na nossa vida? Em alguns casos, eu já disse, é quando a gente chega no limite de dizer chega. É quando chega na tampa, começa a derramar para fora, é quando o limite bate e aí a gente diz, ou eu mudo ou eu morro. E muitos de nós só iniciamos processos de mudanças nesse ponto. E isso não é bom. Porque normalmente quando eu chego nesse limite, eu já deixei um caminho de destruição para trás. E tem muitas coisas que eu preciso consertar. É bom que todo o processo de mudança comece quando eu tenho consciência de que aquilo me faz mal, de que aquilo faz mal ao outro, de que aquilo faz mal à vida. É bom que eu pegue áreas da minha vida em que eu entendo que aquilo não está dentro de um conceito do que é bom. Gente, às vezes tem gente que é chorão demais, tem gente que é brabo demais, tem gente que é muito demais. E nada demais é bom. A gente precisa ser do equilíbrio. A gente precisa ser a gente, mas dentro de um equilíbrio, de um centro. Né? Quando a gente é demais para cá ou é demais para lá, isso traz algum tipo de coisa que é ruim para a gente. É aquilo que eu disse, uma pessoa boa demais é ruim. Uma pessoa ruim demais é ruim. O que ela precisa ser? Equilibrado. Ela precisa saber dizer sim e ela precisa saber dizer também não. Eu pensava que Deus, por ser Deus, só podia dizer sim. Mas Deus, Ele diz muito não. Não sei se você já viu isso na Bíblia. Quando Ele começa os mandamentos, Ele não fala um sim. É tudo não. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. E depois Ele fala no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, o seguinte, que seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E o que passar disso procede do maligno. Ou seja, Ele diz que há de haver em nós o sim e o não. Então, se Deus é assim, tem esse equilíbrio em si, imagina, eu e você também precisamos ter esse equilíbrio em áreas da nossa vida. Então, não existe uma pessoa que não precise de mudanças. Todos nós precisamos. Seja numa área de pecado, ou seja numa área de hábito, de jeito de ser, de vida que vivemos, enfim. Não devo mudar, quero repetir, por inspiração de desejo de outros. Eu preciso mudar por uma inspiração de desejo pessoal ou por ser uma vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Eu posso não querer mudar, mas se Deus diz que eu devo ser daquele jeito, eu vou ser daquele jeito que a Bíblia me ensina que eu devo ser, porque com certeza o fabricante conhece quem ele fabricou, ele está dizendo como é que eu funciono bem. Mas muitas vezes isso não está escrito na Bíblia, isso não é algo que fere a Deus, mas eu preciso dessa mudança, porque de alguma forma está me desajustando na vida. E aqui é que eu preciso fazer isso com inspiração em mim mesmo. Eu vou mudar porque eu quero viver melhor. Então, se você, por exemplo, é do tipo que gosta muito de dar as coisas, talvez você precise mudar. Porque você dá demais as coisas. E aí você acha que é bom. Você acha que você se parece com Deus. Não é, às vezes é culpa. A pessoa culpada, se sente culpada, ela acha que ela pode comprar o mundo. Ou acha que ela pode redimir Deus dando. Às vezes é carência afetiva. Ela quer ganhar o amor de outro. Então, às vezes a coisa que parece que é bom, ela é muito má. Então é preciso que a gente enxergue aquilo como algo que me faz mal. Eu preciso mudar. Eu preciso da ajuda de Deus, mas eu preciso de muita vontade e de muita determinação. Esse talvez seja o meu e o seu fluxo de sangue. É aquilo que está vazando e enfraquecendo a nossa vida. É um jeito de ser, é um jeito de viver que não tem a ver com o pecado, mas tem a ver com algo que faz mal para a minha vida. Mudanças são resultados de um incômodo. Enquanto a gente se sente confortável, dificilmente a gente busca mudanças. A gente só muda quando um desconforto acontece. Se não tiver um desconforto, a gente não muda. A gente fica ali. A gente fica daquele jeito, a gente fica daquela forma. A gente diz que me engulam assim, que me aguentem assim, que me suportem assim. Só que não é assim que é a vida. A gente vive com os outros. A gente se relaciona com pessoas, a gente não se constrói sozinho, a gente não existe sozinho. Então, é claro que eu preciso manter a minha individualidade, a minha personalidade, mas eu também preciso entender que a minha vida, a minha individualidade, a minha personalidade afeta os outros. Estou complicado demais? Você está me entendendo? E aqui eu preciso entender que é preciso iniciar processos de mudanças. Por exemplo, tem mulher que é muito ciumenta, pelo amor de Deus. Tem homem que também é muito ciumento. Alguns de nós somos extremamente chatos. Outros de nós somos legais demais. Também é chato a pessoa legal demais, não é?
Muito legal, tudo é legal, tudo é legal. Ou é muito chato. Então, são coisas que a gente tem que coisar, gente. E não é fácil. Não? Não é fácil. Essas conversas que a gente tem com a gente mesmo. E não dá para mudar tudo, mas dá para mudar algumas coisas. Não dá para dar aquela loucura que você tem de vez em quando em casa, que o marido chega em casa e está tudo no lugar diferente. Dentro da gente não dá para fazer como a gente faz dentro da casa. Eu não sei se você já fez isso na sua casa. Mudou o sofá de lugar, mudou o fogão de lugar, geladeira de lugar. Aí pergunta, o que foi? Eu não aguentava mais viver na casa do mesmo jeito. A gente não funciona assim. Eu não quero te desanimar. Mas você sabe o que eu estou falando, sabe? É assim. Para mudar dentro da gente não é como tirar um sofá do lugar, não. É preciso determinação, vontade. E é preciso, muitas vezes, sentir a força da incomodação. Se eu não me sinto incomodado, se nada me incomoda, então eu fico ali quietinho. Você nunca muda uma coisa que você tolera. Se você tolera, você não muda. Alguém usa uma frase que é muito joia, que diz o seguinte: não reclame daquilo que você tolera. Porque é aquela pessoa que ela tolera coisas, mas ela quer reclamar depois. Tipo, ela gosta muito de emprestar dinheiro para todo mundo. Ela fica reclamando. Fulano não paga. Não pode reclamar, não. Você gosta de emprestar. Quer dizer, é a pessoa que ela comete o mesmo erro sempre, mas com ele ela tem o hábito da reclamação. Então, quando eu tolero uma coisa, eu não preciso ficar reclamando dela. Porque quando eu tolero significa que eu aceito. Então, ninguém muda quando essa tolerância ela é alimentada dentro do coração dela. Então, muitas vezes é bom que a gente chegue nesse limite da intolerância, porque processos de mudanças e transformações nascem na nossa vida. É quando o nosso ninho se torna desconfortável. É quando a nossa vida se torna complicada. Às vezes, botar fogo na coisa é bom. Porque você não tem outro caminho senão arrumar um destino, fazer uma nova história. Então, às vezes, tem que botar o barraco para baixo. Tem que derrubar a casa para a coisa acontecer. Esperto demais. Tem coisa que só você sabe onde bate. Não dá para me falar. Entendeu ou não? Talvez você é muito esperto. Acha que você é esperto. Talvez você se acha mais crente que os outros. Isso tem. Eu tenho medo de gente que se acha mais santo que os outros. Essa pessoa é perigosa. Porque na Bíblia todo santo não se distancia do pecador. Me mostra um caso na Bíblia em que uma pessoa santa se distancia do pecador. Se aproxima por amor e paixão. Porque luz só é luz se tiver trevas. Sal só é sal se tiver insosso. Vida só é vida se tiver a morte. Se não existir um senso comparativo, eu não estou dizendo que a gente tem que tolerar ou gostar daquilo, mas a gente sempre vai ver que uma pessoa santificada, ela tem misericórdia dos outros. Bobagem acontecida uma vez. Alguém criou uma situação de que eu tinha adulterado, alguma coisa assim. Eu falei, tá, e se fosse verdade? A pessoa falou assim, se fosse verdade, eu ia continuar indo na igreja, mas eu não ia te ouvir como eu te ouvi antes, não. Uma desconfiancinha. Um outro falou uma coisa, o outro falou outra. O outro falou, eu ia embora. Quero pastor adúltero, não. Mas teve uma pessoa que começou a chorar. Ela disse, nossa, eu ia ficar triste, você já me ajudou tantas vezes, você me aconselhou no meu casamento, meus filhos tiram férias com você. E ela começou a chorar. Eu falei, não é mentira, não é verdade, não. Mas sabe, mesmo a gente sabendo que não é verdade, dói. Ou não? Como é que você sente se o seu filho, se alguém que você ama, estiver mal? Você se sente bem? Uma pessoa cheia de Deus, cheia de espiritualidade, jamais. Uma pessoa que ela pode ser muito religiosa. Ser religioso é uma coisa. E talvez a religiosidade seja pior do que o diabo. Porque o religioso é um perdido querendo salvar o mundo. É como os fariseus, que Cristo diz, você não entra no céu, ainda fica na porta atrapalhando os outros a entrar. Lembra desse texto que existe ou não? O religioso, ele vive sistemas, ele vive um sistema legal, mas não tem coração, não tem alma, não tem vida. Só tem letra. Só tem letra.
Eu não sei que área que você precisa mudar, mas tem áreas que a gente não pode ficar amigo dela. Não estou falando para você estabelecer uma guerra, bota fogo no mundo, interior. Não, não é isso, nada disso. Mas é começar a orar, alimentar diante de Deus uma vontade, como essa mulher tinha, dizer, sai sangue de mim, mas vai parar de sair. Eu vou dar um jeito, eu vou achar um caminho, eu vou buscar uma mudança. E ela faz isso por 12 anos e acha. Mudanças acontecem quando nasce em nós o que? A intolerância. Então, repete comigo para gravar. Diga, mudanças só acontecem quando nasce em mim a intolerância. Enquanto você tolerar algo, aquilo vai continuar daquele jeito. Tá certo? Alguém disse, eu não vou mais na festa dos seus parentes. O marido falou, mas por que você não vai? Ah, porque tem aquela sua cunhada, aquela sua irmã, sei lá quem que é, que me pega de canto, ela é muito chata, ela fica falando para mim coisas, sabe aquela pessoa que incomoda a gente, que chama e fica consertando você? Aí, eu falei, mas a gente vai parar a nossa amizade com a família por causa disso? Chega para ela e diz que você não tolera isso. Ah, mas eu vou falar isso, ela fica chateada comigo. Mas você não está ficando chateada com ela? Não, chateação por chateação. Só que nós não gostamos disso. E a gente precisa ser um pouquinho mais maduro. E a gente precisa deixar os outros fazer com a gente o que essa mulher fez com a cunhada, com a parenta lá. Chegou lá e falou, fulano, eu não gosto quando você faz isso. Toda vez que eu venho aqui, você me chama, isso aqui, você entra na minha vida, você entra nisso, você fala daquilo, toda vez é isso. Chegou no ponto que eu não quero mais vir. Você acha que a outra pessoa gostou? Não. Por que a gente não pode fazer isso? Por exemplo, se você não gosta de abraço, fala para mim. Fala, não me abraça não, que eu não gosto. Tem coisa que eu não gosto, mas suporto. Por exemplo, beijo molhado. É uma coisa que... Não? Porque tem gente que beija a gente molhado. Não tem isso aí, beijo molhado? Aquele beijão molhado. Eu não tenho problema com beijo molhado, depende. Mas se você não gosta, a pessoa beija sempre, fala. Né? Eu estou dando um exemplo chulo, pequeno, simples, mas você está entendendo o que eu estou falando. Chama no particular, não precisa ser na frente dos outros. Mas não deixa uma coisa boa por uma bobagem dessa. Muitas vezes, a gente abandona coisas porque a gente tolera, vai tolerando. Aí a vida da gente fica ruim. É preciso chegar e dizer. Deixa eu dizer uma coisa para você de intimidade de casal, que é o que a maior parte dos casais reclamam. É não haver satisfação íntima múltipla. Às vezes um tem e o outro não, mas nunca fala. Tem que falar. Porque se eu tolero, eu não posso reclamar. Se eu tolero, mudanças não acontecem. O outro acha que tá bom. Depois de 20 anos você vai falar isso? Não acontece. Porque eu tenho vergonha. Sofreu 20 anos. Falei bobagem? Tem que falar. Se você fala, significa que você não está tolerando. E que o outro sabe que não está legal. Seja em que área for, que situação for. Agora também não dá para você sair para todo mundo. Ó. Não vai ficar É porque eu tenho medo, às vezes, de falar as coisas assim, porque tem interpretações variadas. Eu falo coisas aqui, que tem pessoas que saem daqui e entendem que tem que ficar casado. Aí tem pessoas que saem daqui e falam, não, Deus falou comigo hoje que é para largar a mesa e pegar... Eu falei uma coisa só. Então, ouça direito, por favor. Né? É intolerância, mas você não pode sair por aí atirando em tudo quanto é lado, não. São situações específicas direcionadas por Deus e também coisas que incomodam a sua vida e que com sabedoria você faz. Não faça na hora da raiva, não faça na hora do nervoso. Cuidado com o WhatsApp. Depois que mandou. Você pode até apagar, mas fica lá, mensagem apagada. A pessoa fica, o que será que foi? E às vezes você não apaga e não dá para coisar e a pessoa guarda. Por anos. Anos. Eu procuro não guardar. Eu guardo assim, Bíblia velha, para lembrar de coisa boa, que nessa aqui que foi minha primeira Bíblia, com 30 e poucos anos. Tem coisa que eu faço questão de jogar, mas esses dias eu achei uma coisa nesse tal de e-mail, que eu não sei apagar, que tem uns lugares que vai as coisas, não tem do e-mail?
E o meu foi para um lugar lá, que eu não sei que lugar que é aquele. E eu abri. É uma pessoa que depois viveu amores comigo, mas eu li o e-mail de anos atrás. Falei, cara, é a mesma pessoa. Enfim, nem sei porque eu falei isso. A gente só muda quando a gente não tolera uma coisa. Ah, tá. Você não sai atirando por aí, cuidado. Mas você só muda quando você não tolera mais. Segunda Reis fala de uma história de um homem que numa escola de profetas ele chega para os meninos lá e os meninos chegam para ele e dizem assim: o lugar em que nós estamos é pequeno demais para nós. Vamos descer, pegar um machado, vamos pegar um pau e vamos fazer um templo maior aqui. Ou seja, é preciso essa coisa de filme mexicano. Vocês lembram desse filme mexicano que passava na Record, na época de UHF ainda? Em que cantava aquela música de assovio, rolava aquele rolo de capim, num vento, e a poeira. E o chapelão chegava e o outro dizia: essa cidade é pequena demais para nós dois. E aí o Billy the Kid, cá. Esses meninos aqui tiveram esse sentimento. Mudanças só aconteceram porque eles não toleraram mais a mediocridade da existência deles. Eles falaram: é pequeno demais esse lugar aqui para nós. Deus tem mais coisas para fazer. E aí a intolerância fez com que mudanças viessem. Eu poderia falar um monte de passagens para você, mas Deuteronômio 32:11 é muito interessante, que diz que como a águia agita o seu ninho, assim Deus faz conosco. Como a águia agita o seu ninho. E não é agitar de berço que balanga para dormir. A águia agita o seu ninho. Ela constrói o seu ninho com espinhos embaixo. Depois ela bota gravetos. Depois ela bota capim. Depois ela bota pena. Então o filhote nasce no bem bom. Mas depois ela tira as penas. Depois ela tira os capim. E depois ela arranca os gravetos. E só sobram as pontas assim, ó. Que nem aquela cama de faquir. Daqueles caras magros da Índia. E por fim, você sabe o que ela faz. Ela pega o bichinho com o bico e joga no ar. Por 3 vezes. Ou voa, ou morre. Então esse verso aqui de Deuteronômio não tem nada de romântico, não. Eu não estou dizendo que não deve elogiar. Tem que elogiar, tem que reconhecer. É mérito. Eu só estou dizendo que a gente cresce mesmo é quando a pessoa expõe coisas nossas que são verdadeiras e por amor ela expõe para nos ajudar. Gálatas diz que para a gente repreender alguém é preciso de 2 coisas. Tá me ouvindo aqui? Você que gosta de repreender alguém? Ou que gosta de julgar alguém? Você e eu, que gosta de julgar os outros. Gálatas diz que a gente tem que ter 2 qualidades para poder ter isso. Primeiro, tem que ser exemplo. Você tem que ser bom naquilo que você vai querer consertar no outro. Você já viu uma pessoa feia falando que o outro é feio? É horrível isso. Você já viu uma pessoa que fala errado falando que o outro fala errado? É horrível isso. É horrível, porque aí ele se denuncia. Aí quem ouviu ri, mas não ri do que ele falou, ri dele falando aquilo. Entendeu? Então, primeira coisa que tem que ter, Gálatas fala que você precisa ser exemplo. Segunda coisa que Gálatas diz que a gente precisa ter: amor. Se você não ama, você não tem o direito de querer consertar o outro. Porque é aquela coisa que a gente quer consertar, mas a gente quer é por ódio, é por raiva, entendeu? Só pode meter o bedelho na nossa vida quem é exemplo e quem nos ama. Você só pode meter o bedelho na vida de alguém quando você é exemplo, bom naquilo e ama. Se você não é exemplo, mas ama também, dá para dar uma bedelhada. Mas é duro, gente, você ser consertado por alguém que até é exemplo, mas não ama, é duro, não é verdade, não? Uma verdade dita sem amor, diz o escritor, é uma mentira. Você já ouviu uma verdade dita sem amor? É horrível. É verdade, mas é horrível. Aí a gente, de raiva, não coisa. Por que não coisa? Porque a pessoa falou aquela verdade, mas com raiva. Não tem amor, não tem compaixão, não tem interesse por mim. É como marido e mulher que vai na igreja por obrigação do cônjuge. É horrível para a gente que é pastor. Porque fica vendo aquela cara inconformada, que a gente daqui sabe. Quem vê amarrado.
Alguém já comeu uma comida sua querendo vomitar? Horrível. Um dia eu fiz lá um pudim de uva. E os meninos foram lá para casa comer. Eu morava ali perto do Cristóvão Colombo. Humberto Palma. Tem coisa que eu lembro. Número 59. Foi lá em casa. Só tinha sofá. E eu fiz esse pudim. E eu vi que eles estavam comendo assim devagar. Porque quando uma coisa é gostosa, mesmo que você seja um pouquinho educado, a engolida é mais rápida. E aí teve um que não aguentou. Falou, cara, tá muito ruim. Falei, verdade. Tá muito ruim. Tá muito ruim. De novo, minha mente agora ela tá assim fatiadinha. Eu não sei nem o porquê que eu estou falando uma coisa, mas você sabe o que você está ouvindo. Né? Mas eu tento aqui, porque a gente fica aqui ligando ponto com ponto, né? Mas às vezes o ponto falha. Né? Ah, tá. É gente amarrada. Você já foi em festa amarrado? Enterro amarrado? Horrível. Não vá no meu. Eu acordo e te assusto. Vai embora daqui, sujeito. Vem no meu enterro sem vontade? Natais Flor? Cara, porque o mínimo que a gente pode dar para o outro é o nosso coração. É a nossa dádiva, não é verdade? Nossa presença. Não tem maior presente de eu te dar e de você me dar do que a sua presença. Não é verdade? Agora, quando a sua presença é só de corpo e o seu espírito está longe, isso é coisa de sente macumba, gente, que desencarna, encarna. De amor, de Deus, de vida, de cristianismo, não. É vida presente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, deixe certas intolerâncias nascer no seu coração para que mudança aconteça. Eu diria para você, já teria que terminar aqui, tem alguns pontos, mas eu vou terminar aqui. Mudanças só acontecem quando existe uma decisão verdadeira. Então diga comigo para repetir, diga, mudanças só acontecem quando existem decisões verdadeiras. Porque a mulher dizia de si para consigo mesmo. Ela não dizia para ninguém, era de si para consigo mesmo. Se eu tão somente tocá-lo, vou ser curado. Quem já ouviu essa mensagem de outros pastores sabe o que podia acontecer com ela. Por ter aquele mal que ela tinha, tocar em Jesus implicava em entrar no meio da multidão. E aquilo implicava numa sentença, porque ela era vista como impura. Pedrada nela. Ela podia morrer. Então não é só uma decisãozinha, se eu tão somente tocá-lo. Não custa nada. Não, custava tudo, custava a vida. Então, mudança só acontece quando há uma decisão de verdade. Quando você quer mudar por questões emocionais, é arrependimento que a gente tem que é falso. Nunca mais faço isso. Bem, mentira. Se foi falso, vai fazer sim. Se não foi na alma, no coração, se não foi de verdade, é por medo. Então, se não houver uma decisão verdadeira, minha e sua, de mudar em certas áreas, a mudança não vai vir. Essa mulher, ela decidiu, ela pagou o preço. Ela falou, se eu tão somente tocá-lo, eu vou ser curada. E ela enfrenta a multidão, enfrenta o perigo da morte, enfrenta tudo. E é daí que nasce a transformação na vida dela. Mudanças não acontecem porque você quer. Eu queria tanto que isso mudasse. Vai morrer querendo. Se não decidir, se não coisar, não pagar o preço. Mudanças não acontecem quando a gente chora. É aquilo que eu falei. Chorou. Aí dá uma esgotada na alma. Chorar é bom porque esvazia a alma. Mas você vai acordar do mesmo jeito. Choro não muda ninguém. E uma pessoa que chorou também não quer dizer que mudou. Porque a pessoa chora e fala, acho que chorou. As pessoas têm muito isso na igreja, sabia disso? As pessoas têm isso. Na igreja tem isso muito. Ou não tem? Nossa, fulano até chorou. E aí? Eu às vezes vejo uma pessoa chorando, eu choro. É normal, não quer dizer nada. O quê? Eu estava em Poços de Caldas um dia, Águas de Lindóia. Um hotel lindo. Mas a gente ficou lá, porque era encontro de pastores, só que estava muito cheio de mofo.
Aí um amigo tinha que sair porque ele tinha alergia. E a hora que eu olhei, sabe aquele negócio lindo? Colunas assim, desenhadas. Mas de fato tinha uma ala que estava até fechado por causa dos quartos mofos. Eu estou falando porque eu estou falando de choro. Aí eu comecei a chorar, eu tive vergonha de mim, eu comecei a chorar na mesa. Agora que o rapaz falou que ia sair, parece que ele estava cooperando com a quebra do negócio. Eu falei, gente, isso aqui foi no sonho de alguém. Alguém imaginou essas paredes, esses desenhos, botou isso no papel, chamou um engenheiro. Tudo é muito mais. O que eu quero dizer é o seguinte: o meu choro não mudou. Não, ele teve que sair de lá. Eu tive que ir junto. Eu estou querendo dizer assim que às vezes a gente pensa, por causa de um sentimento, que a coisa mudou. Não mudou. É preciso uma decisão. E decisão não tem nada a ver com o que eu sinto. Nada a ver. Nada a ver. Só fica casado quem decide ficar casado. Porque todo dia é um dia. E tem dia que o bem não é bem. Tem dia que o bem é bem. Nós só somos irmãos na fé se a gente também entender isso. Porque ninguém aqui se encaixa direitinho no outro. É bonitinha essa história das tábuas de acácia que se encaixavam uma na outra do Velho Testamento. Mas, gente, nós não encaixamos no outro. Se mexer muito, desencaixa. Mas em Deus é para a gente se encaixar. E se a gente não tiver paciência e não decidir caminhar junto, suportar um ao outro, no sentido de suportar fraqueza, mas suportar chatice, ou outra coisa qualquer que o outro tenha. Se a gente não negociar, não vai. Por que você acha que tem aquele voto no casamento que serve para a vida também de todos nós? Na tristeza, na doença, na riqueza. É para amarrar. É para amarrar. Porque a vida é assim. Então, mudanças só vão acontecer quando a gente, de fato, tomar uma decisão. Ela dizia de si para consigo mesma. Se eu tão somente tocá-lo. Mudanças são geradas por ações, por atitudes. Não adianta nada a pessoa gerar uma intolerância por aquilo. Não adianta nada a pessoa, além de ser intolerante com aquilo, ela decidir. Se ela não agir, mudanças não vêm. Ela bota o pé na estrada, rasga o povo, ela toca na orla da veste de Jesus. Eu não sei se é real. Tem coisas que eu não gasto tanto tempo para estudar, mas alguns estudiosos dizem que tocar na orla da veste de um homem era como tocar na peça íntima. Na cueca. Na lingerie. Não é um negócio muito... Existem atitudes e ações que a gente tem que tomar que tem que ter coragem. Então, é intolerância. Isso traz mudanças. É decisão e ação. Tem que agir. Se a gente não agir, não muda. Sabe o que eu faço? Às vezes eu meto a cara, depois eu me arrependo. Mas aí já meti a cara, não dá para voltar mais para trás. Porque é um caminho que eu sei que eu tenho que caminhar ele. Então dá o primeiro passo. Depois, o resto da caminhada a gente faz. Vamos ficar em pé?